Como está a fé no teu coração a respeito das obras do teu Deus? Você anda para baixo? Você anda desanimado porque você pediu algo e não aconteceu? Não era para você se levantar mais enquanto está dando errado? Não era para a tua fé aumentar mais quando você pede algo a Deus e não recebeu e não alcançou o que você queria? Por que a tua fé caiu? Por que você perdeu a tua confiança no teu Deus? Quando você pediu algo e não viu a glória dele na tua vida, não era para a fé aumentar mais? Não era para a confiança subir mais? Ou a tua fé só está em ação se você, antes de pedir, receber? A verdadeira fé, primeiro você tem que crer para ver. A verdadeira fé não é o ver para crer, é o crer para ver. O Espírito de Deus passa por toda a terra procurando homens e mulheres que tenha dentro de si o espírito de um vencedor. Deus não é com tímido nem com medrosos. Deus não é com pessoas que duvidam do seu poder. Deus não é com homens ou mulheres que não têm coragem de provocar milagres. Você já provocou o milagre e ele ainda não aconteceu? Continue confiando no seu Deus e provocando o milagre. Se você acredita que o teu Deus é o Deus que levanta do pó o caído, do monturo o necessitado, é o Deus que dá a vida, que tira a vida, é o Deus que ressuscita morto. Pastor, eu pedi e não vi acontecer. Cresça mais na fé e faça de novo, e você vai ver se cumprir a glória de Deus na sua vida. Deus não pode encontrar em você o espírito de um tímido ou de um medroso. Você não pode se amedrontar porque o que você queria ontem não aconteceu, porque o que você queria um mês atrás não aconteceu. Deus não é com tímido nem com medrosos. A maioria das pessoas perde a sua fé porque se intimidam diante das lutas ou diante daquilo que pediu e não aconteceu. O Espírito do Senhor se move na vida de homens corajosos, homens e mulheres que não têm medo de desafiar os limites da física e da ciência. Milagre só vai acontecer de verdade quando você for capaz de desafiar os limites da física ou da ciência. Porque milagre não tem nada a ver com física nem com ciência. Milagre é fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mesmo que tudo pareça estar dando errado. Se você olhar para o teu coração e não tiver coragem de desafiar a física ou a ciência, você nunca vai ver o milagre que você tanto corre atrás dele acontecer na tua vida. Se você não tiver coragem, como homem de Deus, como mulher de Deus, de no meio de todos desafiar os limites da física e da ciência. Ah, pastor, mas eu fiz e não aconteceu. Faça de novo. Pare de ser tímido. Pare de ser medroso. Pare de duvidar do seu Deus, porque o que você pediu ou queria não aconteceu. Cada dia que eu invoco o meu Senhor e o meu Salvador, e eu não alcanço a resposta que eu tinha no meu coração, eu tenho um motivo maior no outro dia para ter mais fé e usar mais a minha fé. Tu está entendendo como o espírito do vencedor ele se move? Você está entendendo como o espírito de um vencedor ele é? Se eu desafio a física e a ciência hoje, e o milagre que eu busco crendo no meu Senhor e o meu Salvador não aconteceu, amanhã eu tenho mais fé. Eu creio mais que eu vou receber. Eu creio mais que esse milagre vai acontecer.
É uma questão de tempo, é uma questão de minuto, é uma questão de hora, é uma questão de dias. Porque no verdadeiro homem de Deus, na verdadeira mulher de Deus, não pode haver o espírito de um tímido, o espírito de um medroso. Não pode existir na minha vida uma palavra, timidez ou medo. Se existe isto no teu coração, você está andando para o lado errado. O descrente só vê primeiro para crer. O que tem fé, crê para ver. Não tenha medo de jogar a tua vida no fogo por esse Deus. Não tenha medo de fazer o que Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Se jogar no fogo, na frente de todo mundo, na frente de reis, na frente de homens e mulheres que estavam de olho neles caindo no fogo para a glória do seu Deus. O grande problema de muitos homens e mulheres que se diz povo de Deus é se intimidarem, se acovardarem diante da luta. Se você não tiver coragem de lançar o teu corpo no fogo, acreditando nesse Deus, não terá milagre sobre a tua vida. Deus não pode usar tímido e nem medrosos. Deus não pode ser com homens e mulheres que vêm para a igreja tímidos, que não têm o prazer de chegar dentro da igreja e invocar o nome desse Deus em voz alta. No dia que Deus encontrar em mim e em você esse espírito, mesmo que ele tenha que abalar céus, mar e terra seca, ele vai cumprir na tua vida, na minha vida, o que ele tem para cumprir. Em todo o tempo, o poder de Deus se materializou na vida de pessoas que não têm timidez, que não se intimida diante da situação. A tua crença tem que estar acima da tua capacidade física, da tua capacidade intelectual. É por isso que Deus usou homens como Josué. E o porquê depois que ele chamou? Falou para ele que ele não podia ser tímido nem medroso. Josué capítulo 1 e versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Disponha-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Amém? Olha o espírito que Deus procurava em Josué. Josué, eu sou contigo. Em primeiro lugar, Josué, seja forte e corajoso. Não temas. Muitas das vezes, pessoal, a pessoa para o mundo tem coragem de jogar a própria vida no inferno. Homens e mulheres que, quando estão no mundo servindo a Satanás, são capazes de pegar a própria alma com o próprio corpo e jogar tudo no inferno. Mas diante de Deus são tímidos e medrosos. Pessoas que lá fora, quando abre a boca, o Satanás usa com muita determinação, mas quando chega diante de Deus se tornam tímidos e medrosos, que não têm coragem de tomar decisões para ver a glória de Deus na sua vida.
Como Deus vai poder usar um povo desse? Olha Deus dizendo: eu vou te usar, Josué, mas não seja tímido, não seja medroso, não tenha medo de desafiar a lei da física, não tenha medo de desafiar a ciência. Eu sou contigo. Milagre não acontece na vida de quem não provoca milagre. Se você não tem coragem de provocar milagre, você vai viver dentro da igreja anos sem um milagre na tua vida. E quem provocar um dia vai ver a glória de Deus. Tu tem medo de se expor? Tu tem medo de tomar decisões e os outros pensar alguma coisa a teu respeito? Deus não pode te usar. Tu tem medo de dar um passo e as pessoas te julgar e te condenar pelo passo que você deu? Você é medroso. Tu tem medo de se jogar diante do teu Deus acreditando no poder desse Deus? Tu tem medo? Tu é tímido. Deus não pode usar tímido nem medroso. Nem o mundo quer usar tímido e medroso. Nem o capeta quer tímido e medroso para ele. Nem Satanás com seus anjos quer tímido nem medroso. Porque a pessoa lá fora é igual um animal selvagem. É assim ou não é? Sim ou não? A pessoa lá fora é igual um leão enjaulado. Devora quem passar na frente. Diante de Deus, se tornam pessoas tímidas e medrosas. Pessoas que não falam com Deus, que não invocam o nome do seu Deus, que têm medo. Ah, mas eu não sei o falar. Então aprenda. Ah, mas Deus não é surdo. Então acredite que Ele não é surdo e fale com Ele. Como Deus pode usar homens e mulheres que ficam limitados à lei da ciência e à lei da física? Pessoas que se intimidam diante de tudo. Pessoas que tomam a decisão hoje e amanhã a sua decisão está levando a pessoa para trás. Deus está dizendo a Josué: Josué, eu vou ser contigo, cara, mas seja tão somente forte e corajoso. Deus estava ali dizendo para Josué: se tu virar um frouxo, eu não sou contigo mais. Amém, pessoal? Se o meu Deus não tem poder para ressuscitar morto, então eu estou no lugar errado, na religião errada. Do jeito que eu vejo o Senhor Jesus Cristo, aquele que eu considero o meu Senhor e o meu Salvador, aquele que diz que nele os mortos ressuscitarão. No dia que eu acreditar que nesse Deus um morto não pode ressuscitar e ficar tímido e medroso, eu não sirvo mais para ser servo do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele sabe o tempo dele. Ele só quer encontrar em mim e em você o espírito de um vencedor. Ele só quer ver em você um espírito de coragem, para ver se você é capaz de se expor, para ver se você é capaz de botar o teu corpo no fogo pelo que você quer, sem ter medo do que os outros vão falar ou pensar. Todo mundo fala em nome de um Deus, que Deus é poderoso, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, que Deus é grandioso, que Deus é soberano. Veja que tudo não passa de um espírito de religião, porque na hora que todo mundo está diante de um velório, a fé de todo mundo fica igual. Quem concorda comigo que é assim? A mesma fé que o crente tem quando está no velório é a mesma fé do macumbeiro, do pai de santo, da avó de santo. É um passando a mão na cabeça do outro e se abraçando e dizendo: é isso mesmo, é o fim, para todos é a mesma coisa. O lugar mais perfeito que tem para observar a fé das pessoas é numa sala de velório. Você quer conhecer a fé das pessoas que falam muito da fé para você? Conheça a fé delas numa sala de velório. Vai estar o pai de santo, a mãe de santo, o filho de Deus, supostamente, o que tem fé em Jesus, o que tem fé no capeta, o que tem fé no santo, o que tem fé em Maria, todo mundo um passando a mão na cabeça do outro e se lamentando. Chegou a hora, é a vontade de Deus. Ninguém tomou decisão. Tu quer conhecer a fé de alguém? Conheça numa sala de velório. Dentro de qualquer religião por aí é fácil definir uma fé. Eu quero ver alguém ter coragem de botar o corpo no fogo pela sua fé. Eu quero ver alguém ter coragem de fazer o que Sadraque, Mesaque e Abednego fez.
jogar o seu corpo no fogo, preferindo ser morto do que servir ou adorar qualquer outro Deus. Amém, pessoal? Saiba que hoje a minha fé é maior, porque hoje eu sei que na terra ainda tem homem que tem coragem de olhar o morto no caixão e dizer para ele: eu profetizo o Espírito do meu Senhor e Salvador sobre a vida desse morto. Levanta. O Senhor está preparando esse servo para um dia ver coisas grandes acontecer. E o espírito da covardia não faz parte do meu espírito. Falando com o meu Deus ontem à noite: Senhor, o espírito da covardia não está comigo. O Senhor pode não querer me usar, mas eu não sou tímido nem medroso. Eu não sou covarde. O Senhor não é obrigado a me usar por eu ser dessa maneira. Ele é obrigado a usar alguém, pessoal? Não. Mas o Senhor não vai encontrar nesse teu servo espírito de covardia. Porque o espírito de vida que Ele colocou em mim não é o espírito da covardia. Não é o espírito que não tem coragem de se lançar no fogo ou na água para ver a glória do seu Deus. Veja que a minha fé hoje cresce mais. O meu espírito se alegra mais em não acontecer ontem o que eu pedi, porque eu creio que vai acontecer. Hoje a minha fé é maior. Se você entender dessa maneira, não tem inferno que venha te parar. Amém, pessoal? Não vai ter nada que impeça você de ser um vencedor. E os tímidos e os medrosos vão estar de pé só para ver a glória do meu Deus na vida de quem tem essa fé. Amém? Deus não procura em homens e mulheres espírito de covardia. Deus, Ele quer usar a Gideão. Gideão está malhando trigo. Gideão está usando a fé e malhando trigo. Deus olha para Gideão e diz: Gideão, eu sou contigo, homem valente. Olha quem Deus procura: os valentes. Gideão se volta para Deus e diz: ah, é, Senhor? O Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo, aonde está as grandes maravilhas que os nossos pais nos contaram? O que foi feito das tuas grandes maravilhas? Tu está entendendo a resposta de Gideão para Deus? Homens que não são tímidos nem medrosos, não tem medo de falar com Deus. Às vezes eu vejo as pessoas entrando dentro da igreja e não abrem a boca para falar com Deus. Mas o que a pessoa veio buscar? Não pede, não se lamenta, não chora, não pede perdão, não pede misericórdia, não pede compaixão, não abre a boca para adorar a Deus. O que você quer, rapaz? Espírito de timidez? Mas na maioria das vezes os mesmos, quando estão lá fora, se tornam gigantes. Quando estão no mundo, tem uma força que o Satanás usa até levar a pessoa para o inferno. Esse é o problema. É por isso que Deus não opera maravilhas na terra, porque não encontra homens e mulheres que tenham coragem de se lançar no fogo ou na água por Ele. Não encontra homens como Jonas, que no ventre do peixe clamou ao Senhor e Ele ouviu a sua voz. Amém, pessoal? Pessoas tímidas, que só vão andar com Deus se Deus fizer o que elas querem antes delas pedirem. Elas não têm nem coragem de abrir a boca para pedir. Elas não têm nem coragem de clamar ao seu Deus. Elas não têm nem coragem de chegar na casa de Deus frequentemente e querem que Deus resolva os seus problemas. Quando falta coragem, quando falta determinação, até mesmo para abrir a boca para falar com o seu Deus. Como Deus vai realizar milagre no meio de uma geração dessa? Como Deus vai poder mudar a tua vida e abrir porta e mudar a tua história e te fazer um vencedor se você é tímido diante de Deus? Se Deus está olhando para você e vendo o espírito de um tímido, o espírito de um medroso. Tem hora, igreja, que essas mensagens têm que sair. Eu não estou falando aqui sem base. Olha o que nós lemos. Estou falando com fundamento na palavra de Deus. Eu estou falando de homens como Ezequias. Deus manda Ezequias colocar a casa em ordem, que ele ia morrer e não viver mais. Ezequias vira o rosto para a parede, invoca o nome do seu Deus e começa a chorar. E Deus muda o plano para a vida de Ezequias, cara.
Eu estou falando aqui de homens como Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens colocaram a própria vida no fogo para a glória do seu Deus. Eu estou falando de homem como Josué, que Deus olha para ele e diz: Josué, eu vou ser contigo, mas não seja tímido e nem medroso. Aonde tu colocar o pé, eu vou te dar aquela terra, mas eu não posso dar a terra para medroso. Muitos homens e mulheres lá no mundo são gigantes, diante de Deus viram meninos. Muitos homens e mulheres lá no mundo são leão, quando chega na igreja viram gatinhos. Ao invés de virar ovelha, vira gato. Usa a fé, só mia. Lá no mundo, quando abre a boca, é um leão rugindo. Quando chega na casa de Deus, vira um gatinho. Meu filho, use a sua fé. Está entendendo? Não tem o rugido de um leão, é o gatinho. Como Deus pode usar um povo desse? Pessoas tímidas, que têm medo de se expor, que têm medo de se lançar diante do seu Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui diante da tua vontade. Ah, pastor, mas eu ainda não vi coisa grande acontecer. E você nunca vai ver. E se você ver, não vai ser na tua vida. Você vai ver na vida dos outros, de quem tem coragem. Na minha oração, ontem à noite eu estava falando: Senhor, o Senhor pode nunca querer me usar. O Senhor não é obrigado a me usar. Agora, eu te digo nessa noite: eis-me aqui, e em mim não tem espírito de covardia e nem de timidez. Se o Senhor quiser usar alguém na terra, se é a tua vontade, eis-me aqui. Eu não vou me intimidar diante das batalhas que se levantam. Do contrário, quanto maior for a luta, maior eu vou acreditar que vai ser a vitória. Amém? Veja se você está encontrando em mim, nesse homem de Deus, o espírito de timidez ou me intimidando diante dessa luta. Veja, conheça o espírito daquele que vive pela fé diante da luta que ele enfrenta, que ela enfrenta. Veja se algum dia você me encontrou tímido, desanimado, prostrado, reclamando da vida. Senhor, eis-me aqui com a mão no arado. Se o Senhor quiser usar, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Se o Senhor quer usar uma porcaria de servo na terra, que não tem muito para oferecer, mas não tem o espírito de um tímido nem de um medroso, eis-me aqui. Está vendo quando tem medo de falar diante do meu Deus? Se você tiver medo de falar essas palavras com Deus, Ele nunca vai poder te usar. Ele nunca vai poder ser contigo. Aí você vai ficar andando para um lado e para outro, achando que Deus não funciona, achando que tudo é uma invenção, que tudo é uma mentira, duvidando de Bíblia, duvidando de Deus, duvidando de fé, duvidando de tudo. E Deus nunca vai poder te usar, porque Deus não é com tímidos nem com medrosos. Deus não deixou de ser com Gideão, quando Deus diz: eu sou contigo, homem valente. E ele se volta para Deus e diz: ah é, Senhor? Se o Senhor é comigo, aonde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Aí eu falo com esse Deus: se o Senhor é comigo, aonde está o que a tua palavra descreve? É o mesmo espírito de Gideão. O mesmo espírito de Gideão. Senhor, se o Senhor é comigo, aonde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Aí eu digo para vocês: os meus pais não me contaram nada, mas eu descobri na palavra de Deus. Se o Senhor é comigo, aonde estão as maravilhas que a Bíblia me mostra? Está vendo que o Espírito é o mesmo? Você tem que acreditar no teu Deus, cara. Você tem que acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Você tem que acreditar que você está diante de um Deus vivo, que a palavra dele é o alimento para quem crê.